Reinaldo, a gente vai seguir usando o ditado em latim que você trouxe mais cedo dentro desse contexto dessa nova matéria, que é o posita causa, positur effectus. Por quê? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, enviou para o plenário da Corte, para julgamento, nesta quarta, o voto de uma ADPF impetrada pelo PT em 2021 para disciplinar aspectos da delação premiada. O Moraes é relator do caso e liberou o processo para que o presidente, Edson Fachin, marque uma data para o julgamento presencial. Em 2022, a PGR se manifestou contra essas disposições. E aí, já está aparecendo o quê? Teorias conspiratórias a respeito, porque delação premiada, Daniel Vorcaro, enfim. Rapaz, eu tô com o texto aqui, aliás, o texto guia, né, assinado por 4 advogados, Lênio Luiz Streck, André Caran Trindade, Fabiano Silva dos Santos e Marco Aurélio Carvalho. Eu poderia me declarar quase suspeito para comentar isso aqui, porque o Lênio Streck é meu amigo pessoal há muitos anos, é uma das pessoas mais brilhantes que eu conheço, uma das entrevistas mais fantásticas que eu já fiz, mesmo sendo amigo dele, no Reconversa, foi com o Lênio, né? De resto, uma pessoa divertidíssima, com uma cultura geral fabulosa. Mas nunca ninguém leu um texto meu defendendo delação premiada, o procedimento de delação premiada. Eu não tenho simpatia nenhuma por delação premiada, né? Desde que foi aprovada a Lei 12.850, em 2013, agosto de 2013, eu já vi ali problemas. A lei já foi alterada em 2019, né? Foi melhorada, bastante melhorada, mas ainda tem problemas. Junto com ela veio a Lei 12.846, a Lei Anticorrupção, tratando de acordos de leniência, etc. Ainda acho que está cheio de problemas, mesmo tendo passado por mudanças. Porque a soma da 12.850 com a 12.846, durante a Lava Jato, destruiu a indústria de construção pesada no Brasil. Destruiu empresas. Em vez de só mandar corrupto para a cadeia, destruiu as empresas também. Destruiu as empresas, destruiu os empregos, destruiu capital tecnológico, né? De tecnologia nacional, que é muito importante, né? Então, nunca tive simpatia por delação. E sempre fui defensor desse texto. E eu vou dizer por quê aqui. E o Alexandre está tentando fazer isso só para se proteger? Bom, digam se proteger em quê? Ou então, ele surpreendeu todo mundo no Supremo. O que isso quer dizer, surpreendeu? Basta o Fachin não pautar. 1. 2. Faz o seguinte, vota contra. Não sei qual foi o voto dele, eu sei o que tem na DPF. Agora, se for contra o que está lá, não é razoável o que está aqui. Mas então, eu não quero ficar, porque hoje virou um procedimento muito comum. Você fica jogando caca num negócio, transforma a pessoa em inimigo público e depois não discute a coisa em si. Esse texto, vocês acham, ele é público. Ele é público. Não é um arcano, não é um segredo, não é... Entendeu? Ele é público. Vamos discutir o texto. Aliás, Rafael, eu até passei para aí, isso aqui foi colado do texto, tá? Aqui. Os itens estão aí. Vamos fazer o seguinte, você vai me dando os itens um a um, a partir do item A aí, e nós vamos comentar. E aí eu vou perguntar para quem está acompanhando. E eu vou perguntar para quem está acompanhando se a pessoa que está acompanhando acha que isso aqui é ruim. Mas ao pensar se é ruim ou bom, atenção, eu proponho uma questão aqui. Não pense se é ruim ou bom pensando no seu inimigo.
pense se é ruim ou bom pensando em si mesmo. Fosse você, fosse alguém da sua família, fosse alguém dos seus afetos, isso seria bom ou seria ruim? Porque se você pensar no inimigo, você vai achar que o inimigo... Há gente que acha que inimigo tem de ter a cabeça cortada. Mas se você perguntar, você é a favor de matar pessoas? Dizer, não. Exceção feita aos meus inimigos. Né? Porque os dias estão assim. Você não discute mais a natureza daquilo, mas qual a intenção? Está querendo o quê? Por quê? Não sei. Não se discutir no conteúdo. Então vamos item a item para saber se o que está aqui procede ou não procede. E atenção, eu não sei o voto do Alexandre, não sei se ele concordou. Em 2022, a Procuradoria, por exemplo, foi contra. Né? Eu não sei qual vai ser o voto dele. Eu sei qual seria o meu voto. E eu vou discutir com você. E aí você me diz, realmente é um absurdo isso, ou isso faz sentido. Vamos lá. E é bom que você traduz o juridiquês também dos pontos, porque o A, qual é? Que a delação celebrada em situação de prisão cautelar manifestamente ilegal é nula por ausência de voluntariedade. A Lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, que traz a disciplina da delação premiada, diz que ela tem de ser necessariamente voluntária. Você não pode forçar alguém a fazer delação premiada. E aí se diz aqui, se a prisão cautelar, prisão preventiva no caso, for manifestamente ilegal, isto é, injustificada, a delação não pode ser celebrada, porque ela deixa de ser voluntária. Bom, mas isso me parece um primado básico do Estado de Direito e do direito de defesa de qualquer coisa. Não é? Bom, a prisão, a prisão preventiva se justifica? Se justifica. Então, e fez delação premiada mesmo preso? Eu já tenho minhas reservas até a isso. Porque preso fazendo delação... Eu nunca sei o que foi dito para o preso, mas enfim. Né? Agora, eles especificam, se for manifestamente ilegal, isto é, não existe nenhuma razão no artigo 312 do Código de Processo Penal, que estabelece as 5 razões para a prisão preventiva, que justifique a prisão. Não existindo, a delação se torna ilegal. Como me parece manifestamente ilegal, que você coloque, e vamos tratar no caso do Vorcaro, você coloca o Vorcaro em RDD e logo depois ele decide fazer delação. Ele decide fazer delação, ele tem 2 mudanças na forma do exercício da aplicação da prisão que tornam a prisão menos severa. A primeira, em RDD, era escandalosamente ilegal, com a devida vênia. Por que ele estava em RDD? Por quê? Aí ele faz delação, um dia depois ele muda, 3 dias depois melhora. Nós vamos fazer de conta que isso não existe? Então esse debate tem que ser feito. Eu não quero discutir essa delação, aquela delação, eu discuto essa questão. E lembrando sempre que delação, alguém necessariamente vai falar que cometeu crime. E se vai lhe dar um poder extraordinário de estabelecer alvos. Em qualquer caso. Por isso, se tomou cuidado na mudança que houve na lei, artigo 3º-A, em 2019, de dizer, ali no artigo 3º-A, delação é meio de obtenção de prova, não é prova. Faz sentido debater isso ou não faz? Eu acho que faz. Vamos para o próximo. Segundo, que a delação cruzada não sirva como fundamento para a decretação de medidas cautelares, recebimento de denúncia e sentenças condenatórias. Sobretudo as medidas cautelares. Porque eu acho que, de algum modo, o item A
o artigo 3º-A já dá conta de uma parte. Eu vou explicar. O que é delação cruzada? Bom, nós dois fizemos uma baita sacanagem, fomos sócios na sacanagem, aí eu vou fazer uma delação. Delato a pessoa C. Você vai, lembrando que a gente era amigão, amigucho, você vai e delata também a pessoa C. Há um concerto de delações e a pessoa C pode ter medida cautelar decretada. Pergunto, faz sentido? Faz sentido? Tudo bem, o artigo 3º-A diz, não basta a delação, a delação é meio de obtenção de prova, não é prova. Ok, isso vale para condenação, hora do julgamento, até do oferecimento da denúncia. Mas medida cautelar, isso tem muito sim, teve muito durante a Lava Jato. Prova para mandar prender alguém para uma medida cautelar. Fulatou, ciclano delatou, os dois delataram, então delatado está. E volta um pouquinho ao item A. Mas bem que você apoiou a prisão do Mauro Cid para fazer delação. Não, senhor. Não, senhor. Achei que havia razão para a prisão. Isso é outra coisa. E de resto, ainda que a delação dele fosse anulada, não se anularia uma única prova porque elas eram autônomas. Só para deixar claro, porque senão ficam caçando contradições também onde não há. Embora eu não me obrigue a não ter nenhuma contradição, porque isso também não existe. Pode ser que sim, mas no geral, não, né? É isso. Terceira, que é a liberdade de pactuar as cláusulas dos acordos de delação encontra limites pré-estabelecidos em lei. Porque você não pode ficar inventando benefício que não existe. Ou restrições que não existem. Né? Tem que ser aquilo que está na lei. Porque senão você começa a inventar uma legislação paralela. Não é? Então, alguém supõe que algo possa ser feito fora da lei, da clarificação daquilo que está na lei? Acho que não, né? E o item seguinte já aconteceu no Brasil, lembrando que isso originalmente de 2021, já aconteceu. Já aconteceu e as delações foram homologadas. O que é escandaloso do que é que eu estou falando. Que a configuração de delação venal compromete a validade do acordo. Já tivemos delações em penca de pessoas que receberam para fazer a delação. Receberam dinheiro. Nos autos. Não é uma imaginação. Receberam. Que diabo de delação é essa? Vai lá, eu te dou esse benefício e você delata. E se fez delação em grupo. Homologada. Nós já tivemos horrores nesse negócio. Né? Aí fala, eu estou indo para aí, a ampla defesa, que a ampla defesa implica a possibilidade de terceiros impugnarem material formalmente. A delação. Sim, havendo ali alguém que tenha sido manifestamente prejudicado por um procedimento ilegal, inexistente, etc., que possa arguir a anulação. O benefício da progressão do regime, pactuado a qualquer momento, sim, trazendo informações novas. Né? E aí o item G aí perdeu a razão de ser, porque isso já está consolidado. O delatado sempre já se manifesta por último. Não era assim, mas isso já virou uma jurisprudência dos tribunais. Então, sim, eu apoio esse texto aí. Eu não sei qual foi o voto do Alexandre. Eu apoio esse texto. É isso.